que eles não dão mais? Olá, pessoal. São 17 horas. O assunto hoje é mais médicos. Sobre a quebra do contrato unilateral de Cuba. O Luciano irá entrevistar hoje o médico Dr. Humberto Fornari, secretário de Saúde de Brusque. Ok, oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu acho muito importante essa profissão de médico, né? Salvar vidas. E hoje estou caracterizado aqui de médico, eu botei um estetoscópio aqui, né? Tá bonito, tá bonito. Aqui, né? Para que eu sempre gosto de fazer figura de linguagem, aquela forma que eu falo com a população e a população entenda aquilo que a gente vai falar. Hoje vamos falar sobre mais médicos, o que o Bolsonaro fez essa semana com o meu amigo Dr. Humberto Fornari, secretário da Saúde da cidade de Brusque, Santa Catarina, de onde eu moro, e vamos falar. Então eu estou aqui, né, a caráter. Muito obrigado, tá? Prazer. Pela presença. Nós queremos esclarecer para a população as medidas que o novo governo está fazendo e o que vai impactar positivamente para a população e para o nosso país, tá? O que eu briguei muito nessas eleições pelas mudanças. Não adianta nós trocarmos o político se nós não fizermos a mudança. Nós tivemos a coragem de mudar o nosso país. Brigamos muito, eu e você, para que o nosso país siga daqui para frente, entre nos trilhos e viva um novo país. Eu tenho dito que depois do dia 29, o céu está mais azul, o sol está mais brilhante, né? As pessoas estão animadas. Hoje acabei de falar agora com um amigo meu, dono de supermercado, Luciano, as vendas melhoraram. Isso é mais emprego. A esperança voltou. A esperança voltou. Então, por isso que nós hoje vamos conversar sobre esse programa que o nosso presidente... Então, eu estou aqui com... Vou botar minha mala aqui. Coloca aí. Olha só, pessoal. Isto aqui saiu essa semana. Jair Bolsonaro falou o seguinte: está vencendo o contrato com Mais Médico. Bolsonaro falou o seguinte: condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de teste de capacidade, o Revalida. Então é o seguinte, me falaram, né, depois eu quero perguntar isso para você, os médicos que estavam trabalhando no Brasil que não fazia o Revalida eram os cubanos, ok? Então Bolsonaro falou o seguinte: façam Revalida, salário integral aos profissionais cubanos, ou seja, os cubanos que trabalham no Brasil hoje, o Brasil paga R$11 mil, 75% desse valor vai para Cuba, vai para o regime comunista lá de Cuba, fica R$2.500 pro cubano aqui, pro profissional, pro médico, R$2.500 fica pro médico, o resto do dinheiro vai para Cuba, vai lá para os Castros, para financiar o comunismo, ok? Bolsonaro disse não, o dinheiro fica integral pro médico. Hoje, maior parte destinados à ditadura e à liberdade para trazerem suas famílias. Você imagina que a grande parte, você depois pode me falar, né, Humberto, é que eu sou casado, tenho filhos, a minha família fica lá como garantia, de repente, né, para que não acontece nada, né, fica como garantia lá. Como reféns, né? Como reféns, escravos, família lá fica como refém, o cara trabalha com 2.500 aqui, não é isso? Isso. E o Bolsonaro disse, não, muda tudo isso. Infelizmente, Cuba não aceitou. Ok, pessoal? Olha só, infelizmente, Cuba não aceitou. E aí, o porquê que eu estou aí? Para esclarecer para a população, porque a imprensa, aquela imprensa que fica às vezes falando coisas erradas, distorce toda a situação e você acaba comprando o peixe errado. É isso? E aí, o que fez o Bolsonaro? Diz o seguinte: dia 25 agora vence o contrato. Certo? Cubano que pedir asilo no meu governo, nós vamos aceitar. Vai ser acolhido. Olha só, cubano que pedir asilo vai ser aceito com toda a sua família. Isso.
Correto. Correto? Correto. Cubano que pedir asilo no meu governo vai ter, diz Bolsonaro. Ou seja, pessoal, é a mudança que nós queríamos. É aquilo que nós queremos, mudar o Brasil. Vamos conversar com o doutor. Obrigado, Humberto. Obrigado a você, Pessoal, Luciano. vocês estão me ouvindo bem aí? Falam aí, play, Sim, né? já perguntei pro pessoal aqui. Estão ouvindo bem? Estou aqui com meu amigo Humberto para conversarmos sobre esse assunto muito importante. Não só esse assunto, você nota que depois do dia 28, Bolsonaro tem feito mudanças radicais, né? Primeiro, com o convite do Sérgio Moro, né, a assumir o Ministério da Justiça. Essa semana já colocou lá o presidente do Banco Central, neto do Roberto Campos, que transformou o país na época do governo militar. Colocou no Itamaraty também alguém alinhado com o Brasil, com a direita, né? Alinhado com a direita. Vocês se lembram da camiseta que eu falei, né? Eu fiz, né? A esquerda, Cuba, Venezuela, tal, né? E a direita, né? Família, ordem, progresso. Ou seja, o que eu quero falar com vocês é que as mudanças têm que ser feitas. E nós temos, como brasileiros do bem, apoiar essas mudanças, como essa sobre mais médicos. Vamos falar então com o meu amigo Humberto. Obrigado. O que você achou dessa iniciativa do nosso presidente Bolsonaro? Bom, Luciano, boa tarde a todos. Eu digo sempre que o nosso Conselho Federal de Medicina, ele sempre teve atuante, contrário a muitas pactuações realizadas entre o governo anterior e Cuba. Ou seja, por exemplo, o Revalida nunca foi aceito por esse convênio, principalmente porque Cuba entende-se ser um país de autonomia e de querer ter para si as questões das grandes tragédias do mundo e querer salvá-los nesse sentido. E quis trazer isso para o Brasil, sem respeitar a classe trabalhadora médica brasileira. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar, Luciano. Nós não tivemos nenhum apoio do governo anterior, do governo Lula, do governo Dilma, no sentido de que o Conselho Federal de Medicina fosse respeitado naquele momento. E o segundo ponto que eu acho muito importante aqui, além do Revalida, é a questão financeira. Hoje, todos nós, ou no mínimo a grande maioria dos secretários de saúde, entendem a importância do médico cubano para a nossa população brasileira. Porém, nós entendemos e defendemos que o médico cubano tem que receber de igual acordo como o que acontece com os médicos outros, estrangeiros e brasileiros, que estão dentro desse mesmo programa. Eu costumo dizer que isso é um sistema escravagista, é um sistema onde o Brasil aceitou, isso que é mais estranho, dentro de um governo que nasceu, né, nas entranhas dos sindicatos, aceitar uma barbaridade dessas, Luciano? Olha, eu vou dizer um negócio para ti. Na realidade, o PT sempre se vendeu do lado dos colaboradores, do empregado. Na realidade, ele sempre pensou neles e nunca em você. Vou dizer para você, o que ele fez com os médicos cubanos. Primeiro, por que não investir nas faculdades para formar mais médicos brasileiros? Por que trazer 11 mil médicos cubanos para tratar do brasileiro, se nós pudéssemos ter os brasileiros cuidando dos brasileiros? Outra coisa, Humberto, um país como Cuba, que é uma ilha de 9 milhões de habitantes, mais ou menos, como é que tem tantos médicos sobrando lá? Não é estranho, né? É muito estranho, Hã? né? É muito estranho, Não é estranho, Luciano? né? Bastante. Como é que Bastante falta estranho. médico no Brasil, com 230 milhões de brasileiros, e nós, com um país desse tamanho, muito mais rico do que Cuba, nós temos que ir lá em Cuba importar 11 mil médicos de lá. Não é estranho? Você não acha estranho? Outra coisa, como é que eu faço um convênio, trago o médico para cá, pago 11 mil reais por médico e tenho que deixar o médico aqui ganhando 2.500 reais, que é 75%,
Mando para Cuba quase 100 milhões por mês para Cuba. Isto é uma vergonha, pessoal. Parabéns, Bolsonaro! Parabéns, povo brasileiro! Vamos aplaudir! Parabéns! O Brasil de volta aos brasileiros! Toda a esperança, né? A esperança voltou! A esperança voltou! Então assim, ó, pessoal, imagina você trabalhar aqui. Não, quantos anos um médico cubano ficava aqui? Normalmente, sem ver a família. O médico cubano, assim como os demais médicos, ele tem o direito de voltar ao seu país por 2 meses. Tá? Então, normalmente ele volta para a sua terra natal, fica lá por 2 meses, financiado as passagens de ida e volta pelo governo. Ah, mas então quem financia as passagens também é o Brasil? Agora, essa que eles estão sendo repatriados, isso é o... Não, mas pera um pouquinho. Então é o seguinte, eu pago 11 mil por mês e eu financio uma passagem a cada 2 meses? Não, 2 meses por ano. Eles ficam trabalhando no Brasil durante 10 meses e 2 meses eles têm direito ao retorno ao país. Tá, então custa muito mais caro do que 11 mil reais por mês. Sim, eu tenho que pagar a passagem de ida, de volta, de cada 12 meses, 2 meses é de férias. 2 meses é para eles poderem rever seus... Ok, seus mas projetos. então eles ganham mais do que os 11 mil. Não, se a gente Quer considerar... dizer, mas brasileiro, você como médico, não tem 2 meses de férias por ano? Não. Os outros médicos não têm esse mesmo direito. Quem não? Os outros médicos? Os outros médicos do programa Mais Médicos. Ah, não? Não. Pessoal, olha só. Cubano trabalha 10 meses, 2 meses fica em Cuba. 2 meses fica em Cuba, ok? O Brasil é que financia a passagem de ida e volta. Sim. Ok? Outros médicos de outros países não é assim. Não. Não é? Ele pode vir com a família para cá, talvez? Pode. Pode vir? Pode. Ganha os 11 mil. Ganha os 11 meses integrais. E trabalha os 12 meses. E trabalha, 1 mês de férias e 11 Um meses. mês, quer dizer... 1 mês de férias e os outros 11 trabalhando. Ótimo. Exatamente. Pessoal do céu! É muita coisa, né? É muita coisa, né? É piada! O pessoal está escutando? O médico cubano, ganhava 2 meses de férias, é isso? 2 meses de férias. 2 meses de férias. Olha, pessoal, vou dizer para vocês, brasileiros e brasileiros, nós fomos enganados desde 2012. 2013 isso aqui, ok. Isso. Não, mas estou falando desde que o PT, 2002, fomos enganados até hoje, 2018, são 16 anos. Eu estou tão feliz que vou dizer para vocês. Tá vendo a minha cabeça aqui, ó? Eu me queimei todo já. Eu estou a semana toda, quem me segue nas redes sociais, eu estou a semana toda viajando interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, comprando mais terrenos, alugando mais terrenos, vou montar no mínimo 20 lojas no próximo ano. Eu estou a me procurar, não só eu, todos os meus amigos empreendedores, nós estamos felizes. E como você também, cada cidade que eu chego, Humberto, parece que vivíamos dentro de uma gaiola, como um passarinho trancado. A porta estava aberta, mas as pessoas tinham medo de falar, é uma loucura. Vivíamos numa ditadura já, nesse país. E olha o que aconteceu com os médicos cubanos. Tudo errado, não faziam revalida. Nós vamos mudar, estamos retornando o Brasil para os brasileiros. Para os brasileiros, com certeza. Mas apesar de tudo isso que a gente falou, tem gente que não pensa desse jeito. Por exemplo, a Gleice Hoffmann, ela colocou no Twitter dela que a razão pelo qual Cuba não vai mais participar do programa Mais Médicos é o desrespeito, ameaças e a violência com que Bolsonaro trata Cuba, que não passa segurança para eles. Olha, Gleice Hoffmann, aqui para ti, ó. Aqui, ó. Okay. Olha, Ok, né? Ok. Em Estados Unidos é ok, né? Ok. Aqui no Brasil é outra coisa, né? Aqui, ó, Gleice, você só fala besteira. Acabou a época de vocês falarem besteira, ter os canais de vocês, que vocês realmente pagavam, né? Os canais de televisão e tudo. Todo mundo, a mídia totalmente comprada. Vocês falavam o que vocês queriam. Eu nem sei como é que vocês se elegeu
no estado do Paraná, é uma vergonha, né? É alguém que torce contra o Brasil e só fala besteira. Você vai notar que daqui para frente o Brasil vai ser gerenciado para os brasileiros. E como o nosso presidente colocou aqui, tudo que ele falou, tudo, é para defender o cidadão cubano que vem trabalhar aqui. Exatamente. Não é isso? A grande preocupação, A preocupação é com o profissional. Com o profissional. Não é isso? Garantindo. Agora, eu li agora que mais ou menos 150 cubanos já querem ficar no Brasil, querem o asilo para trabalhar no Brasil. Eu quero ver se Cuba vai deixar. Se Cuba vai deixar vir o médico, vir a família para cá e poder ficar aqui no Brasil. Quero só ver. Porque, duvido, pessoal, eles vão ter que retornar lá para lá, senão a família fica presa. Aliás, esse médico que falou isso, ele diz que quem desertar, médico que desertou para ficar no Brasil, fica 8 anos impossibilitado de retornar para o país e nem a família pode sair, ok? Médico cubano luta na justiça do trabalho, está aqui, ó. Pode pegar essa reportagem. Todos eles é proibido de voltar para Cuba por 8 anos. A Edith Prestes, ela fez um comentário bem legal. Ela falou assim, ó: éramos um casulo, hoje somos livres como borboletas. Acordar e saber que não somos mais governados pelo PT não tem preço. Como é o nome dela? Edith Prestes. Edith, estou com você. Acordar de manhã cedo, saber que o PT, esse urubu que estava pousado em cima do Brasil, não está mais. Autoritarismo, só sacanagem, corrupção, incompetência, é tudo de mal, tá? Vou dizer para você, o Brasil se libertou desse povo incapacitado. Essa Gleisi Hoffmann é uma vergonha, é uma incompetente total. Vamos continuar nossa sobre o seguinte, ó. Eu acho que nós temos que investir no Brasil. Mais faculdades de medicina, tá? Mais hospitais dando residência para, digamos, nós estamos num funil que sai poucas pessoas daqui. Nós temos que abrir ao contrário para que tenha, conforme num comércio, numa empresa, que haja mais concorrência. E quem sabe o FIES, né, que financia a faculdade, financia médicos, possa trocar o FIES por 2 anos de médicos nesses lugares onde não existem médicos. O que você acha disso? Com certeza, né, Luciano? Eu diria o seguinte, com esse cálculo aí por baixo de 90, quase 100 milhões de reais por mês, que é repassado para o governo cubano, isso aí poderia estar financiando várias e várias faculdades de medicina e CTs, que a gente chama, que são os centros de treinamento e ensino, para a formação dos residentes que o Luciano está colocando. Então, é dinheiro que é colocado dentro de um país comunista, aonde financiando o comunismo, para eles financiarem outros países como o Brasil, para continuar com o comunismo, para ser parceiros deles, para trazer dinheiro para eles. Pessoal, o Brasil estava se esvaindo, a nossa riqueza com o BNDES, a nossa riqueza com mais médico, construindo ferrovia, portos, aeroportos, tudo em outros países, o dinheiro nosso, do nosso suor, do seu suor, indo para países como Cuba, não é isso? Exatamente, perdeu-se o sentido de investir novamente no país chamado Brasil para começar a financiar governos de esquerda. Simplesmente porque o governo que estava aí era um governo simpatizante de esquerda, ou seja, ele era esquerdista igual, e que nos colocou à bancarrota. 100 milhões de reais por mês daria para nós estarmos formando no mínimo 10 mil médicos nesse tempo onde foi mandado todo esse dinheiro para Cuba. Então, além de escravagista... Escravos. É um sistema de difícil aceitação e de compreensão. Nós não entendemos até hoje como é que o Conselho Federal de Medicina não foi respeitado em um momento sequer no sentido do trabalho que foi desenvolvido entre o Brasil e Cuba naquele momento, 2013 e 2014. Então, para nós, a gente bate palmas mais uma vez para Bolsonaro, queremos elogiar esse movimento, aceitamos, entendemos e colocamos que o médico cubano é importante para o Brasil. Hoje sim, ele se fez importante
por si só, não pelo programa, por ele próprio, pela capacidade dele. E queremos que ele fique no Brasil. Por isso, Bolsonaro coloca asilo para que eles fiquem caso eles queiram, com salário cheio e com o revalida sendo feito. Certo. É isso que a gente entende. E de repente trabalhando 11 meses por ano, né? Se não, aí volta ao sistema brasileiro, né? Quer dizer, você não pode ter 2 meses de férias, né? Com passagem de ida e de volta, pago com dinheiro do brasileiro. Quer dizer, então eu posso pagar até melhor o médico brasileiro, sendo ele brasileiro, não precisa pagar ida e volta, dá 2 meses de férias, né? É o seguinte, pessoal, as soluções são simples, mas o PT fez tudo isso para beneficiar Cuba, regime comunista, desde 1959, dominando aquele povo embaixo dos pés de alguns políticos. Olha, pessoal, pode ficar certo, o Brasil já entrou nos eixos a partir do dia 29. Alguma pergunta? Manda pergunta aí. Eu gostaria também que você compartilhasse bastante as nossas lives. Hoje de manhã fiz uma sobre a indústria da multa. Olhe lá que você vai gostar, porque na sua cidade também tem esse problema. Outra forma que o governo do PT e de todos aqueles que querem continuar no poder faz com que a gente fica submissa a eles, mas o importante é esse programa de mais médicos que vai mudar o Brasil a partir da mudança do Bolsonaro. Queria perguntar para você o seguinte. Tem uma pergunta aí? Tem bastante pergunta. Vamos lá. E além de pergunta, tem bastante afirmações legais, como essa daqui do Gessivan. Oi, Gessivan, tudo bem, Gessivan? Obrigado. Ele falou assim, em solo brasileiro devem valer as nossas leis e as nossas regras. Os ditadores que ainda existem e não concordam com os termos, que sigam com seus abusos, mas bem longe daqui. Isso aí. Parabéns. A Daisy, ela falou, Luciano, concordo em gênero, número e grau com você. Mas como fazer para com que nossos médicos brasileiros queiram ir para cidades do interior? Será que melhorando a estrutura facilitaria? Com certeza. Uma resposta para você. Deise, isso é muito interessante e importante. Nós precisamos, os médicos brasileiros, eles não querem trabalhar no interior, por quê? Porque não tem estrutura, não tem uma capacidade mínima em termos de materiais, de medicamentos e principalmente estrutura diagnóstica. Então, fazer de conta que está se desenvolvendo, que está se fazendo uma medicina, isso nós não queremos. O que nós queremos é uma medicina de ponta, uma medicina de qualidade, uma medicina onde todos possam tê-la, seja lá nos sertões do Nordeste, seja aqui na capital de Santa Catarina. É isso que nós queremos e é por isso que a gente resiste a essa migração para o interior. Isso não quer dizer nunca que nós não gostamos do interior. Eu sempre fui um apaixonado pelo interior. Só que tem o seguinte, a gente precisa modernizar, capacitar os municípios do Amazonas, ou seja, do próprio Rio Grande do Sul. Nós precisamos melhorar a qualidade de serviços prestados pelos municípios para que médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da área da saúde se sintam com vontade e com responsabilidade de chegar lá e desempenhar um bom serviço. Pessoal, não é possível que nós tenhamos problemas com os médicos. Vou dizer outros países, Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes, né? São 120 milhões, 130 milhões a mais do que aqui. O problema do Brasil é a má gestão, é a incapacidade dos nossos ex-governantes de assimilarem as coisas como elas são. Eu tenho dito bastante que falta lógica para quem nos governa. Eles não sabem nada, eles são muito incompetentes. E tem o viés ideológico, o viés de esquerda. Eles são alinhados. O Brasil queria ser a capital comunista da América Latina, através do Fórum de São Paulo. Leia sobre o Fórum de São Paulo, leia sobre Antônio Gramsci, leia sobre Karl Marx. Esse pessoal são malucos da cabeça aos pés. Eles quiseram botar aqui um sistema que não funcionou em lugar nenhum do mundo. E esse programa de mais médicos, eu tenho aqui, é desumano. Dar aos mais pobres é desumano. Pode ler para mim ali?
É desumano dar aos mais pobres atendimento sem garantia, diz Bolsonaro sobre cubanos. Isto, né? O que nós queremos, uma das primeiras coisas, faz um revalida. Passou no revalida, ganhe os 11 mil reais por mês. Ganhe os 11 mil reais por mês, traga a sua família para cá e nós damos asilo. Eu quero ver se o governo cubano vai deixar o pessoal sair. Não é isso? Ok? Vamos lá. A Andressa fez um comentário muito bonito também. Ela falou: estamos redescobrindo o nosso Brasil. Vamos realmente renascer das cinzas, com um dia limpo depois de um temporal. Seremos uma nação unida e feliz. Pra frente, Brasil. Esse é apenas o começo da nossa grande revolução. Fênix. Olha, vou dizer para você, o Brasil tem condições de ser uma das maiores nações do mundo. Chegar lá em cima, disputar o primeiro lugar com os Estados Unidos, com a China. Eu conheço a China desde 1993. Faz então 25 anos atrás, quando a China era miserável. Eu conheci a Coreia do Sul, miserável. Eu conheci o Panamá, onde o táxi a porta não fechava, nós tínhamos que botar um cabo de vassoura para poder fechar a porta do táxi. Esses países andaram nesses 25 anos para frente. Você visita esses países, são países prósperos, ricos, e o Brasil andou para trás com esses incompetentes que tentaram colocar na nossa cabeça, na minha não colocaram, mas na cabeça de muito brasileiro, que dando aí 800 reais, 200 reais, com migalhas, comprava a consciência deles. O Brasil vai mudar, pessoal, e eu espero, por isso que eu estou aí hoje, tentando colocar na cabeça de vocês a verdadeira informação, aquela informação que vai esclarecer tudo aquilo que o nosso presidente está falando. O Marcelo Leite fez uma pergunta bem pertinente. Com a ida dos médicos cubanos de volta para o país, teremos médicos brasileiros para atender essa ausência? Essa ausência, né? Essa é a grande questão que eu estou levantando dentro dos fóruns de discussão entre os secretários de saúde. Esse foi um dos grandes golpes que a esquerda mostrou perante um governo que ainda nem assumiu. Isso é uma vergonha. O que se está fazendo, sem querer colocar qualquer estigma de qualquer ponto de vista político, classista, qual seja. A primeira vez que eu vejo a esquerda se manifestando antes do governo assumir, isso é uma vergonha. Sim. O que eles estão fazendo... Estão sendo contra. Estão torcendo contra, estão colocando a população mais pobre, a população que eles dizem serem os defensores, são eles que estão fazendo exatamente o contrário. Estão tirando a essência básica da vida, que é a garantia da saúde. Sem que nós governo, tenhamos condições hoje de suportar e de suplantar a ausência desses 8.500 médicos. Isso é uma vergonha que, eu digo sempre, a esquerda produziu, está produzindo e vai fazer sim com que o Brasil, nos próximos 4 anos, venha a sofrer em função da irresponsabilidade do governo cubano. É isso que eu tenho a dizer. Mas eu vou dizer um negócio para ti, Humberto. Você falou que tem a cidade de Brusque tem 130 mil habitantes. Isso. Tem 2 cubanos, ok? Tem 2 cubanos. Se os 2 cubanos forem embora, não vai dar problema. Não vai dar problema. Para nós aqui não vai dar problema. E aí, de repente, vai dar problema em uma ou outra cidades menores que vamos resolver. Também. Não é isso? Também. Agora é o seguinte, as cidades, eles andaram mandando cubano para todo lugar que nem precisava, não é verdade? Brusque, por exemplo. Brusque não precisava de todo. Guabiruba também não precisava ter um médico cubano? Também tem. Então é o seguinte, mandava um médico cubano para tudo quanto é lugar. Não precisava. Não, mas eu preciso de 11 mil médicos cubanos. Mentira, não é verdade? Mentira. Digamos que nós precisávamos, então, cada cidade maior, onde existe médico, ficava com os médicos locais. Faltaria 2, 3 mil médicos que de repente eu preciso pagar um salário melhor para mandar esses médicos, mas médico brasileiro, entendeu? Então, pessoal, estava tudo errado, era só sacanagem em cima de sacanagem. Não precisava ter trazido 11 mil médicos cubanos e mandar médicos como a cidade de Brusque, como Guabiruba, num monte de cidade que poderia ter pagado o brasileiro. É mentira ou é verdade? É verdade, é uma grande verdade. E digo mais, se nós considerarmos o número de médicos pelas famílias brasileiras, nós já estamos contemplados do ponto de vista assistencial. O que acontece é aquela questão anterior.
Ninguém quer ir para o interior em função da falta de infraestrutura. Sem hospital, sem nada. Sem um laboratório, sem um exame de imagem. Então, como é que tu vai dar uma estrutura mínima para atendimento de um paciente sem isso? Sem isso não se faz medicina, sem isso não se faz saúde, não se produz saúde. Aliás, eu digo sempre, Luciano, saúde se faz com competência, mas também com tecnologia. Hoje não se admite mais fazer um diagnóstico sem você ter um centro de imagem suportando o teu respaldo. E coisa que lá no interior do interior não se consegue. Como é que se faz medicina lá? Se faz através de alguns projetos que estão por acontecer, como por exemplo, tornarmos centros maiores como centros de referência para as pequenas comunidades interioranas. Coloque-se helicóptero, coloque-se aviões pequenos que fazem o transporte dessa população e eles vêm até esse centro maior. Isso é muito mais barato, Luciano. Você sabe disso. Nós conseguimos transformar a saúde dos pequenos municípios numa saúde de qualidade sem precisar ter o desperdício de um centro de imagem com tomografia, ressonância magnética, aonde praticamente você não vai ter toda aquela estrutura médica de aparato para poder dar esse subsídio. Eu queria falar com você o seguinte, o que não falta é dinheiro nesse país. É o país que mais cobra impostos do mundo. O nosso problema é mal gerenciado, desaparece o dinheiro e não chega o dinheiro onde precisa. Faço parte da diretoria aí do Hospital da Zambuja, eu sei o quanto vem do dinheiro, não dá para pagar nada, ou seja, o dinheiro desaparece, não é isso? É muito pouco. É muito pouco, mas vai mudar isso com competência. Tem mais alguma pergunta? Tem várias perguntas. Vamos lá. A Margarete falou, Maringá é uma cidade que tem muita gente para morar. Aqui tem médicos cubanos, mas será que não teriam brasileiros que queriam morar aqui? Com certeza! Mandaram. Olha, pegou. Como é o nome dela? A Margarete Rosa. Margarete Rosa de Maringá, você pegou. Para que mandar médicos cubanos para Maringá, para Brusque? Mandaram médico cubano para todo quanto é lugar. Para quê? Para faturar. Não foi verdade? Para faturar, para tirar dinheiro do Brasil, não é verdade? Com certeza. Quase 100 milhões de reais por mês. É para mandar dinheiro para lá. O Moisés Oliveira, ele tá comentando bastante. E ele falou assim, ó. O que o PT fez foi maquiar uma situação para beneficiar Cuba, fortalecer a ditadura e o plano marxista. Parabéns, como é o nome dele? O Moisés Rocha Oliveira. Moisés, você bateu. É por isso que eu gosto de conversar com vocês. Vocês são inteligentíssimos. Aliás, vou dizer o seguinte, eu leio as milhares de... Sim, com certeza. Você lê, todo mundo lê, né? Cada mensagem fantástica. O brasileiro abriu a cabeça. O brasileiro abriu os olhos. Está enxergando, está escutando, está falando. Está tendo coragem. Está tendo coragem para mudar esse país. Chega de mentiras. Olha, trouxeram 11 mil médicos. E vou dizer para você, se colocaram o cubano para tudo quanto é lugar que não precisava, quantos mil médicos, de repente, nós podemos ter a menos? Com certeza, Luciano. Eu vou te dizer que desses 8.500 médicos... Que tem agora, que era 11 mil. Hoje, isso aí, nós temos médicos brasileiros formados que querem fazer parte do programa Mais Médicos e que não abre-se vaga para eles. Então, o que nós precisamos entender é que desses 8.500, apesar desse golpe esquerdista que foi e que talvez tenha uma repercussão aí amena, mas se considerarmos grandes cidades de médio porte que têm médicos cubanos, esses médicos serão substituídos a contento, sim. Agora, o que vai faltar, eu volto a dizer, é aquelas pequenas cidades onde temos a comunidade mais frágil, a comunidade mais necessitada, aonde realmente Cuba é o grande defensor, mas está se mostrando, está tirando a máscara e está dizendo por que está aí, para que veio. Eu digo sempre, Luciano, que o sistema de esquerda, ele é apto a distribuir pobreza para o pobre, né? E riqueza para os escolhidos, para os eleitos. Os eleitos enriquecem e o pobre fica mais pobre a cada dia. Então, eu digo sempre que esquerda não produz riqueza, né? Quem produz riqueza
sempre foi a direita. Vocês vão ver, o Brasil vai mudar de patamar. Vai mudar de patamar, vai entrar numa linha nova de riqueza, de investimentos, de grandes investimentos. Está aqui o Luciano dizendo que ele e os seus parceiros, todo mundo vai investir novamente no nosso grande Brasil. Mais uma, Taga? Sim, a Maria Adenoura fez um comentário muito bonito. Ela disse assim, ó, Luciano, parabéns pelo tema de hoje. Cada dia que passa eu fico mais feliz em ter votado no Bolsonaro. Esse sim é um homem de visão para o nosso país. Olha, eu vou dizer para vocês, desde que eu assumi a campanha, eu vou apoiar o Bolsonaro, eu nunca tive tanta certeza de apoiar alguém. Ele realmente, o nome de Messias, combinou com ele, tá? Ele é honesto, sincero, ele é muito simples, muito humilde, procura fazer o melhor para o Brasil. Ele é uma pessoa que está se dedicando pelo nosso país, ele não pensa nele, ele vive muito simples, você olha ali, né? Ele não pensa nele, na família dele, no partido, aqueles partidos sanguessuga que tomaram de assalto esse país. Então, do fundo do meu coração, continue, por isso nós vamos fazer essas lives, para explicar para vocês aquilo que a mídia tradicional inverte. Sabe aquela mídia que botou aquele pessoal todo no poder? Tá? É isso que nós queremos cortar. Falar com você a verdade. Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu quero só dizer o seguinte, pessoal. Quero dizer para vocês que na época do Lula, em 2007, 2 atletas que estiveram aqui, eu não sei por que nós tínhamos aqui uma competição, 2 atletas tentaram pedir o asilo e ficar no Brasil. O que fez o seu Lula? Mandou eles de volta para a boca do leão, mandou eles de volta para o Fidel Castro. Eu nem sei o que aconteceu com esses 2, até queria fazer uma pesquisa na internet, mas não deve ter, né? Porque desaparece tudo lá, né? Então é o seguinte, ó, 2 atletas, 2007, tentaram ficar no Brasil e pedir asilo. O Lula pegou os 2, prendeu e mandou de volta para o Fidel Castro. O Bolsonaro disse o seguinte, médicos, vocês que quiserem ficar aqui no Brasil, eu vou dar asilo para vocês e para sua família. Fique aqui, aqui tem democracia. Olha só que diferença, pessoal. É isso aí. Aí vocês votavam nessa bandidagem aí, que diz que são democratas, são tudo ditadores comunistas. É verdade. Não é isso? O Tadeu Camargo comentou assim, com certeza. A maldade do Bolsonaro foi querer pagar um salário completo para os cubanos, pedir com que eles façam revalida e permitir que tragam suas famílias para o Brasil. Realmente, a ditadura não suporta isso. Olha só, pessoal, isso é muito importante que esse menino está falando, pelo seguinte, a grande maioria dos médicos cubanos apoiam essas menções que o nosso futuro presidente Bolsonaro mandou para... os cubanos? Estão apoiando. A grande maioria os médicos? Os médicos, claro. Olha, legal, pessoal, olha, os médicos cubanos estão apoiando e querem ficar no Brasil. E aí, tu acha que Cuba vai deixar? Agora, o problema é o seguinte, eles estão aqui como reféns. As famílias deles não podem vir visitá-los aqui. Por que não podem vir visitá-los? Porque eles podem pedir asilo político. E aí a família então ele só pode visitar a família não pode visitar eles. Não pode. Olha aí, pessoal, a família, eles são reféns. São reféns. Eles estão trabalhando sob um regime escravidão. Aí onde é que está o Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho. Aí, pode ir para eles? Eu não posso falar com meus funcionários, né? A gente sempre coloca que... O Ministério Público do Trabalho está onde? A Associação Pan-Americana, ela faz os acordos que são acordados entre os países. Mas ela acabou esquecendo da questão mais humanitária que a gente fala, né? Dos direitos humanos. Direitos humanos! Onde é que está os direitos humanos? Fala tanto dos direitos humanos. Só vale para nós, para eles não vale. E que nesse contrato não teve nenhuma importância. Nada de importante. Muita gente diz assim, mas lá funciona dessa maneira. Eu sei que lá funciona dessa maneira, mas um país que nem o nosso, democrático, deixar isso acontecer e aceitar esse trabalho escravo que vem acontecendo há pelo menos 5 anos, Luciano, isso é uma vergonha. Para nós brasileiros. Ter aceitado isso. Vamos colocar a mão na consciência,
e apoiar essas moções que Bolsonaro está colocando para essa população cubana que quer trabalhar no Brasil e que tem 85% da aprovação da população brasileira. Então, vamos deixar os cubanos trabalhar aqui, mas com dignidade, com qualidade e com sossego de saber que suas famílias estão aqui, como podem ficar lá, sem nenhuma pressão, sem nenhuma represália do ponto de vista estrutural. Eu quero levantar aqui, quero agradecer ao meu amigo gaúcho, né? Gaúcho de cidade? Arvorezinha. Arvorezinha, né? Arvorezinha. Perto de Passo Fundo. Perto de Passo Fundo. Eu estarei ali, dia 8 de dezembro. O Humberto também vai comigo para a inauguração da nossa primeira loja em Passo Fundo. Eu vou estar a caráter, tu também, né? Fechado, sim. Opa. Ratinho vai estar aí, Celso Portioli aí. Vamos abrir uma loja, vamos fazer a primeira de muitas lojas. E quero dizer para você, continue acreditando no Jair Bolsonaro, continue acreditando nas pessoas do bem, nos brasileiros do bem, continue vendo as nossas lives, compartilhe as nossas, para abrir a cabeça dos brasileiros. E vou dizer para vocês, Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, às 17 horas agora. Obrigado. Um abraço.